sobre o autor John Foxall Foch, nasceu em Boston, no condado de Lincolnshire, Inglaterra, em 1517, onde se diz que seus pais viviam em circunstâncias respeitáveis. Ficou órfão de pai numa idade precoce, e apesar de que sua mãe logo voltou a casar, permaneceu sob teto paterno. Por sua precoce exibição de talento e disposição para o estudo, seus amigos sentiram-se impelidos a enviá-lo a Oxford, para cultivá-lo e levá-lo à maturidade. Durante sua residência em Oxford, se distinguiu pela excelência e agudeza de seu intelecto, que melhorou com a emulação de seus companheiros de estudos, junto com zelo e atividade incansáveis. Estas qualidades cedo lhe ganharam a admiração de todos, e como recompensa pelos seus esforços e conduta gentil foi escolhido companheiro do Magdalen College, que era considerado como uma grande honra na universidade, e que poucas vezes era concedido, só em casos de grande distinção. A primeira exibição de seu gênio foi na poesia, e compôs algumas comedias latinas, que ainda existem. Mas logo dirigiu sua atenção a uma questão mais séria, o estudo das Sagradas Escrituras, e a verdade a que se aplicou, a teologia com mais fervor que prudência, e descobriu sua parcialidade para a reforma, que então tinha começado, antes de conhecer os que a apoiavam, ou os que a tinham protegido. E esta circunstância veio a ser a origem de seus primeiros problemas. Disse que afirmou em muitas ocasiões o que primeiro que o levou a seu exame da doutrina papista foi que viu diversas coisas muito contraditórias entre si impostas sobre os homens ao mesmo tempo. Por esta razão sua resolução e esforço de obediência à Igreja sofreram uma certa sacudida, e gradativamente se estabeleceu um desagrado para o resto. Seu primeiro cuidado foi pesquisar a história antiga e a moderna da Igreja, determinar sua origem e progresso, considerar as causas de todas aquelas controvérsias que tinham surgido no intervalo, e sopesar diligentemente seus efeitos, solidez, fraqueza, etc. Antes de chegar aos 30 anos tinha estudado os pais gregos e latinos, e outros autores eruditos, as transações dos concílios e os decretos dos consistórios, e tinha adquirido um conhecimento muito competente da língua hebraica. A estas atividades dedicava frequentemente uma parte considerável da noite, ou até a noite inteira. E a fim de relaxar sua mente depois de um estudo tão incessante, acudia a um bosque perto do colégio, lugar muito sobre o autor John Foxall Foch, nasceu em Boston, no condado de Lincolnshire, Inglaterra, em 1517, onde se diz que seus pais viviam em circunstâncias respeitáveis. Ficou órfão de pai numa idade precoce, e apesar de que sua mãe logo voltou a casar, permaneceu sob teto paterno. Por sua precoce exibição de talento e disposição para o estudo, seus amigos sentiram-se impelidos a enviá-lo a Oxford, para cultivá-lo e levá-lo à maturidade. Durante sua residência em Oxford, se distinguiu pela excelência e agudeza de seu intelecto, que melhorou com a emulação de seus companheiros de estudos, junto com zelo e atividade incansáveis. Estas qualidades cedo lhe ganharam a admiração de todos, e como recompensa pelos seus esforços e conduta gentil foi escolhido companheiro do Magdalen College, que era considerado como uma grande honra na universidade, e que poucas vezes era concedido, só em casos de grande distinção. A primeira exibição de seu gênio foi na poesia, e compôs algumas comedias latinas, que ainda existem. Mas logo dirigiu sua atenção a uma questão mais séria, o estudo das Sagradas Escrituras, e a verdade a que se aplicou, a teologia com mais fervor que prudência, e descobriu sua parcialidade para a reforma, que então tinha começado, antes de conhecer os que a apoiavam, ou os que a tinham protegido. E esta circunstância veio a ser a origem de seus primeiros problemas. Disse que afirmou em muitas ocasiões o que primeiro que o levou a seu exame da doutrina papista foi que viu diversas coisas muito contraditórias entre si impostas sobre os homens ao mesmo tempo. Por esta razão sua resolução e esforço de obediência à Igreja sofreram uma certa sacudida, e gradativamente se estabeleceu um desagrado para o resto. Seu primeiro cuidado foi pesquisar a história antiga e a moderna da Igreja, determinar sua origem e progresso, considerar as causas de todas aquelas controvérsias que tinham surgido no intervalo, e sopesar diligentemente seus efeitos, solidez,
fraqueza, etc. Antes de chegar aos 30 anos tinha estudado os pais gregos e latinos, e outros autores eruditos, as transações dos concílios e os decretos dos consistórios, e tinha adquirido um conhecimento muito competente da língua hebraica. A estas atividades dedicava frequentemente uma parte considerável da noite, ou até a noite inteira. E a fim de relaxar sua mente depois de um estudo tão incessante, acudia a um bosque perto do colégio, lugar muito frequentado pelos estudantes no final da tarde, devido à sua recôndita escuridão. Nestes passeios solitários, frequentemente ouviam emitir profundos soluços e suspiros, e com lágrimas derramar suas orações a Deus. Estes retiros noturnos, posteriormente, deram origem às primeiras suspeitas de seu afastamento da Igreja de Roma. Pressionado para dar uma explicação de sua conduta, rejeitou inventar desculpas, expôs suas opiniões e assim, por sentença do colégio, foi declarado convicto, condenado como herege e expulso. Seus amigos, ao conhecerem o fato, sentiram-se profundamente ofendidos, e lhe ofereceram, quando tinha, assim rejeitado os seus, um refúgio em casa de Sir Thomas Lucy, de Warwickshire, aonde foi chamado como preceptor de seus filhos. A casa está perto de Stratford-on-Avon, e foi este lugar que, poucos anos depois, foi cena das tradicionais expedições de pesca clandestina do menino Shakespeare. Fox morreu quando Shakespeare tinha 3 anos. Posteriormente, Fox se casou na casa de Sir Lucy. Mas o temor dos inquisidores papistas os fez fugir rápido dali, porquanto não se contentavam com castigar delitos públicos, mas começavam também a meter-se nos segredos particulares de famílias. Começou a considerar o que devia fazer para livrar-se de maiores inconvenientes, e resolveu dirigir-se em casa de seu sogro. O pai de sua mulher era cidadão de Coventry, e suas simpatias não estavam contra ele, e era provável que o pudesse persuadir, por causa de sua filha. Resolveu primeiro ir à casa dele, mas antes, mediante cartas, ver se seu sogro o receberia ou não. Assim fez, e como resposta recebeu a seguinte mensagem, que parecia-lhe difícil aceitar em sua casa alguém que sabia que era culpável e que estava condenado por um delito capital. E que tampouco ignorava o risco em que incorreria ao aceitá-lo. Não obstante, agiria como parente, e relevaria seu próprio perigo. Se mudasse de ideia, podia acudir, sob a condição de que ficaria tanto tempo como desejar. Mas se não podia persuadir-se, que devia contentar-se com uma estadia mais breve, e não pôr em perigo nem a ele nem a sua mãe. Não se devia rejeitar nenhuma condição. Além disso, foi secretamente aconselhado por sua sogra a acudir, e para não temer a severidade de seu sogro, porque talvez era necessário escrever, como fazia, mas se der a ocasião, compensaria suas palavras com ações. De fato, foi melhor recebido por ambos do que havia esperado. Deste modo se manteve oculto durante um certo tempo, e depois empreendeu viagem a Londres, durante a última parte do reinado de Henrique VIII. Sendo desconhecido na capital, encontrou-se frente a muitas dificuldades, e até ficou reduzido ao perigo de morrer de fome, se a providência não se tivesse interposto em seu favor da seguinte forma: um dia, estando Fox sentado na igreja de São Paulo, esgotado após longo jejum, um estranho sentou-se a seu lado e o cumprimentou cortesmente, colocando uma soma de dinheiro em sua mão e exortando-o a recuperar o bom ânimo. Ao mesmo tempo informou que depois de poucos dias se abririam a ele novas expectativas para seu futuro mantimento. Nunca pôde saber quem era o estranho, mas depois de 3 dias recebeu um convite da duquesa de Richmond para encarregar-se da educação dos filhos do conde de Surrey, que estava encarcerado na torre, junto com seu pai, o duque de Norfolk, pelos ciúmes e a ingratidão do rei. Os filhos assim confiados a seu cuidado foram Tomás, que sucedeu no ducado, Henry, depois conde de Northampton, e Jane, que chegou a ser duquesa de Westmoreland. E no cumprimento destes deveres deu plena satisfação à duquesa, a tia dos meninos. Estes dias de calma prosseguiram durante a última parte do reinado de Henrique VIII e os 5 anos do reinado de Eduardo VI, até que Maria herdou a coroa, e, pouco depois de sua chegada, deu todo o poder aos papistas.
Por esse tempo Fox, que ainda estava sob a proteção de seu nobre pupilo, o Duque, começou a suscitar a inveja e o ódio de muitos, particularmente do Dr. Gardiner, que era então bispo de Winchester, e que, posteriormente chegou a ser seu maior inimigo. Fox percebeu isto, e vendo que começava uma terrível perseguição, começou a pensar em abandonar o reino. Tão pronto como o Duque conheceu suas intenções, tentou de persuadi-lo para permanecer ali, e seus argumentos foram tão poderosos e expressados com tanta sinceridade que abandonou o pensamento de deixar seu asilo por enquanto. Naquele tempo o bispo de Winchester tinha uma grande amizade com o Duque, tendo sido pelo apoio de sua família que havia negado a dignidade da qual então gozava, e frequentemente o visitava para apresentar seu serviço, quando pediu várias vezes poder ver seu antigo tutor. No princípio o Duque negou a sua petição, alegando numa ocasião sua ausência e outra vez, indisposição. No final aconteceu que Fox, não sabendo que o bispo estava em casa, entrou na sala em que o Duque e o bispo estavam conversando. Porém, ao ver o bispo, retirou-se. Gardiner perguntou de quem se tratava, respondendo o Duque que era seu médico, que era algo rude, sendo recém-chegado da universidade. Gostei de sua cara e de seu aspecto, respondeu o bispo, e quando tiver ocasião farei chamar. O Duque entendeu estas palavras como presságio de um perigo iminente, e considerou que era hora de que Fox abandonasse a cidade, e inclusive o país. Assim, fez preparar tudo o necessário para sua fuga em secreto, enviando um de seus servos a Ipswich para alugar uma nave e fazer todos os preparativos para a partida. Também arranjou a casa de um de seus servos, um granjeiro, para alojamento até que o vento fosse favorável. Tudo disposto, Fox despediu-se de seu nobre protetor, e com sua mulher, que então estava grávida, partiu em segredo rumo à nave. Apenas se tinham alçado a vela quando sobreveio uma violenta tempestade, que durou todo o dia e toda a noite, e que no dia seguinte os empurrou de volta para o mesmo porto de onde tinham partido. Durante o tempo em que a nave esteve no mar, um oficial, enviado pelo bispo de Winchester, tinha irrompido na casa do camponês com uma ordem de arresto contra Fox ali onde estivesse, para devolvê-lo à cidade. Ao saber das notícias, o granjeiro alugou um cavalo, sob a aparência de partir de imediato da cidade. Porém voltou secretamente aquela mesma noite, e fez acordo com o capitão da nave que zarpasse rumo a qualquer lugar assim que o vento mudasse, somente desejando que saíssem, sem duvidar que Deus prosperaria sua empresa. O marinheiro aceitou, e depois de 2 dias seus passageiros desciam em terra, sãos e salvos, em Newport. Depois de passar uns poucos dias naquele lugar, Fox empreendeu viagem rumo a Basileia, onde encontrou um grupo de refugiados ingleses que tinham abandonado seu país, para evitar a crueldade dos perseguidores, e se associou a eles e começou a escrever sua História dos Atos e Monumentos da Igreja, que foi publicada primeiro em latim em Basileia, em 1554, e em inglês em 1563. Durante aquele intervalo, a religião reformada voltou a florescer na Inglaterra, e a decair muito a facção papista após a morte da rainha Maria. Isto induziu a maioria dos exilados protestantes a voltar ao seu país natal. Entre outros, ao aceder Elizabeth no trono, também voltou Fox. Ao chegar, achou em seu anterior pupilo, o Duque de Norfolk, um fiel e ativo amigo, até que a morte o privou de seu benfeitor. Depois deste acontecimento, Fox herdou uma pensão que o Duque havia lhe legado, e que foi ratificada por seu filho, o Conde de Suffolk. E não se deteve aqui o bom sucesso de Fox. Ao ser recomendado à rainha pelo seu secretário de Estado, o grande Cecil, Sua Majestade o nomeou assessor de Shipton, na Catedral de Salisbury, o qual foi de certo modo obrigado a aceitar, porque foi muito difícil de ser convencido a isso. A voltar a instalar-se na Inglaterra, dedicou-se a revisar e ampliar seu admirável martirológio. Com um cuidado prodigioso e um estudo constante, terminou a sua célebre obra em 11 anos, tratando de alcançar uma maior correção. Escreveu cada linha deste extenso livro por si mesmo, e transcreveu sozinho todos os registros e documentos. Porém, como consequência de um trabalho tão fervoroso,
ao não deixar parte de seu tempo livre de estudo e não se permitir nem o mínimo recreio que a natureza reclama, sua saúde ficou tão reduzida, e tão consumido e alterado, que aqueles amigos e parentes seus que só viam de tanto em tanto, mal podiam reconhecê-lo, mas, embora cada dia se esgotava mais, prosseguiu com seus estudos com tanta diligência como costumava, e ninguém pôde persuadi-lo a reduzir o ritmo de seus trabalhos. Os papistas, prevendo o prejudicial que seria para a causa deles aquela história de seus erros e crueldades, recorreram a todas as artimanhas para rebaixar a reputação de sua obra. Porém, sua malícia acabou sendo favorável tanto para o próprio Fox, como para a Igreja de Deus em geral, porquanto fez com que o livro fosse intrinsecamente mais valioso, ao induzir a sopesar, com a mais escrupulosa atenção, a certeza dos fatos que registrava, e a validade das autoridades das que obtinha sua informação. Mas enquanto se achava assim infatigavelmente dedicado a impulsionar a causa da verdade, não descuidou, por isso, os outros deveres de sua posição. Era caridoso, compassivo e solícito ante as necessidades tanto espirituais como temporais de seus próximos. Visando ser útil de modo mais extensivo, embora não tinha desejos de cultivar a amizade dos ricos e dos poderosos a seu próprio favor, não declinou a amizade daqueles que ofereciam desde as mais elevadas posições e nunca deixou de empregar sua influência entre eles em favor dos pobres, necessitados. Como consequência de sua probidade e caridade bem conhecidas, foram frequentemente entregues somas de dinheiro por parte de pessoas ricas, dinheiro que aceitava e distribuía entre os que padeciam necessidades. Também acudia ocasionalmente à mesa de seus amigos, não tanto em busca de prazer como por cortesia, e para convencê-los de que sua ausência não era ocasionada por temor a expor-se às tentações do desejo. Em resumo, seu caráter como homem e como cristão era irrepreensível. Embora as recentes lembranças das perseguições sob Maria a Sanguinária agregaram amargor à sua pluma, é de destacar que ele era pessoalmente o mais conciliador dos homens, e embora rejeitasse de coração a Igreja de Roma na qual tinha nascido, foi um dos primeiros em tentar a concórdia dos irmãos protestantes. De fato, foi um verdadeiro apóstolo da tolerância. Quando a peste açoitou a Inglaterra em 1563, e muitos abandonaram seus deveres, Fox permaneceu em seu posto, ajudando os desvalidos e agindo como um portador de esmolas dos ricos. Se disse dele que jamais pôde refutar ajuda a ninguém que o pedir em nome de Cristo. Tolerante e, com um grande coração, exerceu sua influência perto da rainha Elizabeth para confirmá-la em sua intenção de manter a cruel prática de dar morte aos que mantiverem suas convicções religiosas contrárias. A rainha tinha-lhe grande respeito, e se referia a ele como nosso pai Fox. Fox teve gozo nos frutos de sua obra enquanto ainda vivia. Seu livro viu 4 grandes edições antes de sua morte, e os bispos deram ordem de que fosse colocado em cada igreja catedral da Inglaterra, onde a miúde estava acorrentado, como a mesma Bíblia, naqueles tempos, num tripé, ao qual tinha acesso o povo. No final, tendo brindado longo serviço tanto à igreja como ao mundo mediante seu ministério por meio de sua pluma, e pelo brilho impecável de uma vida benevolente, útil e santa, entregou humildemente sua alma a Cristo, em 18 de abril de 1587, aos 70 anos de idade. Foi sepultado no presbitério de St. Giles, em Cripplegate, paróquia na qual tinha sido vicário durante certo tempo, no começo do reinado da rainha Elizabeth.